Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos aqui ao Conselho da Igreja Batista, que é aberto as portas aqui para a missão Solos Cristos. Hoje mais um culto evangelístico, né? Então agradecemos desde já a sua presença, aqueles que estão a caminho, né? Estão a caminho aqui da igreja. Então vamos adorar a Deus, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu creio que Deus falará com cada um que aqui está, através dos louvores, através da palavra. Amém? Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 22. Salmo 22. Eu quero ler alguns versículos aqui. Quero ler alguns versículos. Salmo de número 22. Salmo de Davi. Davi escreveu este salmo aqui inspirado pelo Espírito Santo, falando exatamente do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Vamos ler alguns versos de número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, os que habitam entre os louvores de Israel. Verso 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Amém. Queridos irmãos, amada igreja, esse salmo tão profundo, né? Que Davi escreveu tantos anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falando exatamente disso, na entrega do nosso Senhor na cruz por causa do meu e do seu pecado. É um motivo, irmãos, de nós louvarmos a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que todos estavam perdidos, destituídos da presença de Deus, e quis o Senhor vir a este mundo, se encarnar, se tornar um homem de carne e osso, assim como eu e você, para que assim, na cruz, Ele fizesse a expiação pelos nossos pecados. Essa maior bênção, meus irmãos, que Deus fez pelos homens, entregando o seu próprio Filho, para que através dele cada um pudesse ser reconciliado com o Criador, com o Pai eterno. Então, nós louvamos a Deus por essa obra tão gloriosa de Cristo na cruz, na sua morte, se entregando ali como um cordeiro mudo para o matadouro, e principalmente pela sua ressurreição, demonstrando assim que o sacrifício que Ele fez na cruz por cada um foi aceito pelo Pai, foi aprovado por Deus. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, e assim Ele fará com cada um que nele crê. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por este dia, por este culto, pela presença de cada um que aqui se faz presente. Que Deus fale ao seu coração profundamente nesta noite. Abra o seu coração para a voz de Deus. Louve ao Senhor, porque muitas pessoas gostariam de estar presentes aqui e não podem. Muitas pessoas
estão em hospitais, estão acamadas e não podem fazer o que você está fazendo hoje aqui, de poder estar aqui, poder ouvir a palavra de Deus, louvar o seu nome, agradecer por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e ainda fará por cada um de nós. Curva sua cabeça, vamos orar. Querido e soberano e eterno Deus, Pai bendito, nós te agradecemos a Ti, Senhor, por mais este dia, meu Deus. Mais um dia, Pai, a qual o Senhor nos presenteia, mais um dia de vida, mais um dia onde o fôlego de vida foi soprado, Senhor, e nós aqui estamos aqui e viemos nesta noite para adorar o Teu nome, Senhor, para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que possamos, ó Deus, entoar louvores ao Senhor, Pai, pela grandeza do Teu santo nome. Que possamos, ó Deus, estarmos atentos à Tua palavra, que será proclamada logo mais, Senhor. Fala com cada um de nós, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, Senhor. Traga para nós, ó Deus, os Teus ensinamentos, que são tão preciosos para as nossas vidas. A Tua palavra é a luz que ilumina nossos caminhos, Senhor, a lâmpada dos nossos pés. E assim, ó Deus, nós te agradecemos por cada vida, cada pessoa que aqui está, por aqueles que ainda estão a caminho, Senhor. Os guarda, os protege, traga-os em segurança aqui para a Tua casa, para que assim todos nós possamos exaltar e glorificar o Teu santo e bendito nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar a Deus com alguns cânticos espirituais.
Quero chamar o irmão Mateus, o irmão Fábio, está orando pela vida do nosso irmão. Que Deus fale com cada um nessa noite. Amém? Graças a Deus, igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, te louvamos. Momento esse, Senhor, que temos agora para ouvir a tua palavra. Pedimos a Ti que ilumine, Senhor, o pregador, ilumine também a todos aqueles que vão ouvir, Senhor, a Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações e a todos quantos forem alcançados, Senhor, por mais essa mensagem nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela Sua presença, pelo Seu Santo Espírito e pela Sua multiforme graça, no nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu fico lisonjeado de estar aqui pregando a palavra de Deus nesta noite, no culto de missões, onde o intuito principal é pregarmos o evangelho puro e simples de Jesus àqueles que
infelizmente, ainda se encontram em trevas. Mateus, capítulo 28, muito embora eu gostaria de ressaltar o que já foi lido, Salmo 22, em uma dos versos ali descritos, o salmista diz que, de modo profético, acerca da crucificação de Jesus, que o coração de Cristo derreteu-se como cera. Tal demonstração de amor é inimaginável, incalculável, essa demonstração de amor para conosco, criaturas tão falhas, pecadoras e carentes da graça de Deus. Eu fico emocionado ao me deparar com textos semelhantes, onde é apontado o amor de Cristo de modo tão direto, tão terno, tão lindo e de sobremaneira excelentíssimo. Mateus 28. A gente vai pegar os versos 18, 19 e 20, onde logo após a ressurreição de Jesus, a sua crucificação dolorosa, a traição e toda essa mística que envolve a crucificação de Jesus, esse ápice da vida dele, depois de ter passado por poucas e boas, de ter sido abandonado, não à toa, o próprio Cristo exclama em alto e bom tom: Deus meu, por que me desamparaste? Logo após ter assumido para si o pecado da humanidade e ter morrido em nosso lugar, ele volta, ele aparece aos seus discípulos lá na Galileia e diz o seguinte acerca da grande comissão: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em meio às mensagens que recebemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano agitado e corrido, a gente se depara com todo tipo de mensagem, em sua grande maioria, as más novas. Notícias que, infelizmente, acabam abalando a nossa estrutura emocional, notícias essas que acabam prejudicando o nosso bem-estar psicológico, notícias estas que expõem crime de pai contra filho, de filho contra pai, notícias estas que mostram a ruína do casamento na sociedade, o aumento assustador do divórcio, notícias onde a gente vê o caos da sociedade brasileira, onde a gente vê pessoas entregues a todo tipo de droga, promiscuidade. Então, quando nos deparamos com a mensagem que nos mostra acerca da morte e ressurreição de Jesus, temos que encará-la com alegria, porque em meio a essa multidão de notícias dolorosas ao coração e às emoções, a gente se deparar com uma mensagem que propaga o amor de Cristo para conosco, chega a ser algo, um refrigério para a alma, que por vezes se encontra cansada, abatida, sem forças para continuar. A criação da roda, da escrita, da eletricidade e da internet foi um grande feito da humanidade para a humanidade. Em 1504, Leonardo da Vinci, ou da Vinci, não sei ao certo a pronúncia, ele foi o responsável por ter pintado a Mona Lisa, que foi um grande feito da humanidade para a humanidade, inclusive exposta até hoje, onde muitos vão visitá-la, tirar fotos e podem presenciar esse feito que permanece até os dias de hoje. Outro grande feito ocorreu em 1517, que para os cristãos é um feito memorável. Alguém arrisca um palpite? A Reforma Protestante. Em 1517, mais especificamente no Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, com sua intrepidez
e o seu desejo de espalhar o evangelho a toda criatura, vai contra o sistema religioso da época e anuncia em alto e bom tom a liberdade religiosa, a liberdade da consciência a todos aqueles que estavam cativos à Igreja Católica. Eis aí mais um grande efeito: Lutero dando início à Reforma Protestante, e os frutos dessa reforma podem ser percebidos até o presente momento. Em 1989, 400 anos depois de 1517, ocorre um outro grande feito, também voltado à libertação de um povo que se via oprimido pela guerra: a queda do Muro de Berlim, que marcou a história e está exposta nos livros de história, nas escolas por aí, nos é ensinado. Esse feito que ocorreu em 1989 foi um grande feito, marcou o fim da guerra e deu liberdade às pessoas para que elas pudessem ir e vir, para que pudessem demonstrar seu amor novamente para as pessoas que estavam do outro lado, que por conta de uma divisão imposta por políticas e por aí vai, não foi possível demonstrar. Em âmbito nacional, mais especificamente no mundo dos esportes, o Brasil ter vencido a Suécia em 1958 com uma belíssima atuação do Rei Pelé foi um grande feito. Outro grande feito dentro do âmbito nacional, mais especificamente no esporte, Ayrton Senna, que foi tricampeão mundial, dando alegria ao povo brasileiro que acompanhava suas corridas dominicalmente. Os irmãos se lembram muito bem, talvez alguns daqui até fossem crianças, jovenzinhas, adolescentes, e acompanhavam Ayrton Senna brilhando nas pistas do mundo aí, e trazendo alegria ao povo brasileiro, e contribuindo assim, adicionando à lista do mundo mais um grande feito da humanidade para a humanidade. E por fim, mas não menos importante, o maior feito de todos, o ápice da história da redenção, protagonizada pelo personagem principal do mundo, Jesus Cristo, ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Eis aí o ápice da história da redenção, eventos esses, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, que não apenas selaram a nossa salvação, sobretudo também nos ensinam preciosas lições sobre o chamado à evangelização. Hoje refletiremos sobre 4 verdades, 4 pontos fundamentais que aprendemos sobre evangelismo a partir da cruz e do túmulo vazio. Lembro-me de uma frase, se não me falha a memória, do saudoso Billy Graham, onde ele diz que o maior feito do homem não foi o homem ter subido à lua e ter pisado lá, mas Cristo ter descido à terra e ter feito o que fez por mim e por você. Então, o primeiro ponto a ser abordado com base na morte e ressurreição de Cristo, na cruz e no túmulo vazio, é de que o evangelismo nasce do amor sacrificial de Deus, personificado, de um Deus encarnado. João capítulo 3, versículo 16, os irmãos sabem de cor e salteado, que diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos um ponto então que corrobora para esse primeiro ponto da pregação, de que o evangelismo nasce do amor sacrificial de Deus, demonstrado lá na cruz, há milhares de anos atrás, no ápice da história da redenção. Jesus, ao entregar sua vida na cruz, demonstrou o mais profundo amor pela humanidade. Ele não morreu por quem merecia, mas por pecadores. E para refrescar a nossa memória acerca dessa verdade, Romanos 5,8 vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Havia um abismo entre nós e Deus, que foi gerado como consequência da pecaminosidade humana.
muito bem descrito lá em Isaías 59, onde é dito pela boca do profeta que os nossos pecados fazem a divisão entre nós e a pessoa de Deus. Então foi necessário a morte, esse evangelismo propagado por Cristo mediante as suas atitudes lá na cruz do Calvário, para que esse rompimento pudesse ser colocado nesse caminho onde não havia passagem, uma ponte para que pudéssemos transpassar e ter acesso à graça de Deus e termos acesso ao amor sacrificial de Cristo, o bendito. Evangelizar não é uma tarefa obrigatória, mas uma resposta ao amor de Deus por nós. A partir do momento em que nos unimos a Cristo, propagarmos as boas novas, torna-se uma retribuição mais do que necessária ao que Cristo já fez por nós. Não devemos ver a evangelização, o fato de anunciarmos as boas novas ao próximo, como um fardo difícil de ser cumprido, mas sim como uma bênção, como uma resposta de gratidão ao amor e ao sacrifício de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Tetelestai, está consumado, foi o grito, foi o brado de vitória de Cristo sobre a morte na cruz. No caminho sangrento, Jesus demonstrou e carregou o mundo nas costas, demonstrando o seu mais perfeito e sublime amor. E qual é a nossa resposta diante dessa demonstração perfeita de amor? Compartilharmos as boas novas para o próximo. Devemos amar os perdidos como Cristo os amou, indo além do conforto para alcançá-los. E o próprio Cristo é prova cabal de que precisamos nos destituir de todas as amarras que nos prendem e nos impedem de pregarmos o amor de Cristo às pessoas, seja na escola, no trabalho, na rua, em uma conversa na fila de um banco, e através das nossas atitudes. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, somos informados dos bastidores que moveram Cristo a vir à terra e morrer por nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E a pergunta que fica diante deste primeiro ponto, diante desta primeira verdade acerca da evangelização, temos amado as pessoas o suficiente para compartilhar as boas novas com elas? Temos respondido de maneira grata ao amor de Cristo por nós, através do amor ao próximo, através da pregação ao próximo, através do serviço ao próximo, no nosso viver diário? Eis aí a pergunta, então, para que possamos ser levados a uma reflexão acerca do que estamos fazendo com o amor de Cristo, de como estamos tratando essa benevolência dele para conosco, que não somente foi demonstrada lá atrás, mas dia após dia ele renova a sua misericórdia para conosco e demonstra assim o seu amor, nos dando a chance de viver, nos dando livramentos incalculáveis, nos dando o auxílio necessário em meio às tribulações da vida. Qual é a nossa resposta diante desse amor? Então, o primeiro ponto é esse, de que o evangelismo nasce do amor sacrificial de Deus, para demonstrarmos amor sacrificial também para as pessoas, e apontarmos o caminho da luz, o caminho para a cruz de Cristo, para a ressurreição, para essa boa nova que alcança a todos.
e liberta do pecado. O segundo ponto da mensagem é de que o evangelismo depende da obediência à missão de Deus. Após sua ressurreição, Jesus deu a grande comissão, conforme lido há pouco, ordenando que seus discípulos fossem e fizessem discípulos de todas as nações. Ou seja, somos chamados para compartilhar as boas novas tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria e até os confins da terra, abrangendo aí toda a sociedade de modo geral, todo o globo terrestre, aonde quer que estejamos, sejamos instrumentos da propagação do amor de Cristo àqueles que nos cercam. Ainda mais agora que temos acesso a N tecnologias que servem muito bem ao serviço evangelístico. Se o apóstolo Paulo, diante de uma época em que não tinha acesso a essas tecnologias múltiplas que temos hoje, fez o que fez, quem dirá ao nos depararmos e usarmos essas tecnologias ao nosso favor, seja compartilhando a mensagem de Cristo através da internet ou através de qualquer outro meio de comunicação. Assim como Cristo foi obediente até a morte, nós também devemos obedecer à missão que Ele nos deu. Evangelizar é uma questão de submissão à vontade de Deus. É uma questão de honra também ao cristão, que vê dia após dia o diabo levando consigo almas ao inferno, vê o mal presente na sociedade, a injustiça reinando, e a luz, onde está? Apagada, debaixo de um balcão. E o nosso papel como a luz do mundo e o sal da terra, como é que fica? Temos que ser sábios o suficiente e obedientes o suficiente para respondermos ao chamado da grande comissão, de pregarmos o evangelho, de fazermos discípulos, não só pregarmos, mas estarmos ali disponíveis também para sanar dúvidas acerca da fé, levantarmos a moral daquele irmão que está caído dentro da igreja, ajudarmos aqueles que enfrentam pecados, ajudarmos aqueles irmãos que infelizmente estão fracos na fé, e não apontarmos o dedo e darmos de ombros para com o bem-estar espiritual do nosso irmão, daquele que está sentado ao nosso lado. Então, pregar o evangelho, fazer parte desta grande comissão, vai muito além de só nos levantarmos diante da praça pública e pregarmos o evangelho, mas estarmos ali fazendo a diferença dentro da sociedade em que estamos inseridos. Seja na política, fazermos a diferença através de um voto consciente, através de, seja você um vereador, prefeito, presidente, através de políticas que atendam à necessidade do povo, no seu trabalho, fazendo o melhor possível para a glória de Deus, na sua casa, demonstrando amor para com aqueles que estão sob sua tutela, para com aqueles que compartilham do dia a dia com você, sendo um bom marido, uma boa esposa, um filho obediente aos pais, um pai que não provoque a ira aos filhos, conforme descrito lá em Efésios, no capítulo 4. Então, a grande comissão, ela abrange toda a vida do cristão. Não se restringe só a pregarmos o evangelho com a boca, com os lábios em praça pública, na igreja ou em qualquer espaço público, mas também de vivermos as palavras de Cristo e demonstrarmos o amor de Cristo através das nossas atitudes diárias. Então, a grande comissão merece a devida atenção, por mais que passe despercebida, por muitas das vezes, a gente tem que olhar para essa tarefa e irmos ao encontro, dia após dia, de Cristo, da leitura bíblica, com o intuito de que possamos cumpri-la com êxito e darmos um bom testemunho acerca da pessoa, da morte e ressurreição de Cristo, evangelizando aqueles que estão perdidos no meio do caminho.
Então, o segundo ponto da mensagem é esse, de que o evangelismo parte da obediência à missão de Deus. O terceiro ponto, o terceiro aspecto, a terceira verdade demonstrada através da morte e ressurreição de Cristo é de que o evangelismo é movido pelo poder do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8, conforme citado aqui, logo após os apóstolos presenciarem toda essa maravilha que foi a morte e ressurreição de Cristo, eles estavam orando no templo e de repente ali há o mover do Espírito Santo, de modo que os que estavam ali buscando a presença de Deus em oração, buscando o revestimento do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e capacitados para pregar o Evangelho. E a partir daí, essa missão continua até hoje. Foi a partir dali o ponto inicial, em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos primeiramente pregaram, e em Atos capítulo 2, 3, mostra ali que um grande número de pessoas se converteram. Inclusive, quando viram ali os apóstolos, os servos de Deus, os homens e as mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, os incrédulos, aqueles que ainda não conheciam a verdade do Evangelho, julgaram que eles estavam bêbados. A essa hora do dia, inclusive, pergunta um dos tais que presenciaram esse preenchimento do Espírito Santo na vida desses homens de Deus, até que por fim, durante a narrativa exposta lá em Atos, esses mesmos que outrora estavam fazendo chacotas e perguntas depreciativas acerca do que estava acontecendo com aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, se convertem ao Evangelho, compungiram-se, ou seja, foram tomados pelo arrependimento mediante a pregação e a presença e a capacitação do Espírito Santo atuante no meio daqueles homens e mulheres de Deus. E a partir daí, mais de 3.000 almas são salvas. E não somente naquele relato em específico descrito em Atos, mas depois, mais adiante, os Atos dos Apóstolos se intensificam e mais pessoas conhecem a verdade do Evangelho e são salvas pelo poder de Deus. Eis aí o maravilhoso agir do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que se dispuseram a buscar a face de Deus, mostrando que, infelizmente, atualmente, a gente presencia um Espírito Santo totalmente contrário ao que é descrito na Bíblia. Nas igrejas por aí afora, a gente vê um Espírito Santo que enche as pessoas de emoções passageiras, sensacionalistas, um Espírito Santo impostor, que não é o Espírito Santo que a Bíblia nos informa, que não é o Espírito que atuou na vida dos apóstolos, que não é aquele bom consolador que Cristo prometeu que deixaria para o nosso consolo, auxílio nas necessidades e capacitação evangelística. Mas o que vemos por aí é um Espírito Santo que toma as pessoas de forma histérica, que toma as pessoas de forma escandalosa por vezes, demonstrando nada daquilo que é dito na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado e aprendermos mais acerca da pessoa do Espírito Santo, para que não venhamos cair nessas mentiras propagadas, nesses teatros evangelísticos, teatros da religião, do meio gospel, que prendem as pessoas e as levam para um caminho totalmente desvirtuado do Evangelho de Cristo. É por isso que a gente vê um Evangelho carente de Deus na presente sociedade, um Evangelho água com açúcar, um Evangelho que emoções são supervalorizadas, um Evangelho onde experiências teatrais, experiências que beiram ao absurdo, são mais propagadas e incentivadas pelos pregadores do que uma vida pautada no Evangelho de Cristo, uma vida realmente cheia do Espírito Santo. E como é a vida cheia do Espírito Santo? É uma vida de amor e serviço ao próximo, é uma vida que desenvolve os frutos descritos lá em Gálatas capítulo 5,
onde o cristão, aquele que se diz cheio do Espírito Santo, desenvolve dia após dia a paciência, o domínio próprio, e se mostra alguém que luta dia após dia contra o pecado. Deus abençoe. E alguém que está disposto a perdoar o seu irmão, alguém que está disposto a pregar o evangelho das boas novas sem rodeios. Então, quando se depararem com o agir de Deus por aí afora, internet, dentro da internet principalmente, julguem, retenham o que é bom, tomem cuidado com o que é exposto e propagado mediante esses profetas. Então, a partir do momento que o Espírito Santo nos capacita ao evangelismo, somos levados a propagar a boa e fiel palavra de Deus àqueles que estão perdidos. Não depende de nós, não depende do quão eloquentes somos. É claro que habilidades sociais são muito importantes e auxiliam e muito na propagação do evangelho, na conversa e no trato com o próximo. Mas não depende disso, não depende de você, não depende da força do seu próprio braço, não depende de nós mesmos a conversão das pessoas, não depende de nós mesmos o agir poderoso de Deus na vida delas. Somos apenas um instrumento nas mãos de Deus, um canal que compartilha o evangelho que já recebemos, aqueles que estão perecendo por aí. Então, não confie na força do seu próprio braço, mas que dia após dia venhamos buscar capacitação na pessoa de Cristo, para que consigamos cumprir o ID de Jesus com maestria. Não evangelizamos sozinhos, o Espírito Santo nos dá ousadia, palavras e direção. Devemos buscar sua capacitação em oração antes de compartilhar o evangelho. Lá em Salmo 81:10, tem um verso que diz o seguinte: abre bem a tua boca e eu a encherei, demonstrando assim que a partir do momento em que confiamos plenamente na obra de Cristo, atuante em nossas vidas, na obra espiritual e divina que só Deus pode operar em nós, e nos capacitar o evangelho, aí então estaremos devidamente aptos a propagar as boas novas. Caso contrário, se dependermos só de nós mesmos, infelizmente, a gente vai ser levado ao que a gente vê por aí afora, onde pessoas que dependem da força do próprio braço acabam pregando o que Cristo não pediu para que fosse pregado e anunciando o evangelho anátema, o evangelho totalmente contrário à verdade escriturística. E por fim, o quarto ponto: evangelismo aponta para a esperança da ressurreição. O texto de apoio se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo fala que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, o que somos? Os mais miseráveis de todos os homens, demonstrando que as bênçãos e as benevolências de Deus não devem estar restritas ao materialismo, à expectativa de que o nosso consumismo desenfreado será atendido aqui, de que receberemos as benesses do ouro e da prata aqui. Muito pelo contrário, o evangelismo aponta para a esperança e ressurreição vindouras, o porvir, a Canaã celestial, aponta para um céu em que não haverá pecado, tristeza, luto ou dor, para além do rio azul, conforme bem cantado em um hino da época passada. O evangelismo, então, aponta para a ressurreição de Cristo e garante a vida eterna para todos que creem. João 3,16 deixa isso muito claro. João 1,12 diz o seguinte, que os filhos de Deus são aqueles que creram, aqueles que foram chamados e creram na palavra. E a partir do momento que cremos, isso nos é imputado como justiça, que cremos em quê? Na morte sacrificial de Cristo e na sua ressurreição. Quando evangelizamos, compartilhamos essa esperança, a esperança da glória eterna, do porvir, mostrando que há vida após a morte e que Cristo venceu o pecado e a morte. A título de curiosidade,
Qual é a visão que algumas das religiões por aí afora têm acerca da vida depois da morte? Vejamos, os protestantes acreditam na ressurreição dos mortos e que os crentes viverão com Deus em um novo céu e uma nova terra. Essa é a esperança que nutrimos em nós, de que experimentaremos após os sofrimentos desta vida um lugar de descanso eterno para as nossas almas, um lugar onde usufruiremos de todas as benevolências de Deus e o veremos face a face. Eis a melhor das recompensas para o crente em Jesus. Para a Umbanda, quando morremos, podemos ir para 7 locais diferentes, pois para os umbandistas o universo é composto por 7 linhas, regidas por entidades divinas, os orixás. Os espíritas acreditam que a morte não tem fim e que as pessoas vão reencarnar, seja em pedra, seja em cachorro, seja na figura de outra pessoa, e por aí vai. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz o quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nada de reencarnação. Até porque, quando a gente se depara com o Evangelho, à medida em que a gente consome o que Cristo pregou, a gente se depara com os dizeres de Jesus, que afirma: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E aí então temos a certeza de que há vida após a morte, e que esse porvir, quando estamos atrelados ao amor de Cristo, estamos dia após dia buscando a santidade e confiando plenamente na sua obra, na morte e ressurreição de Cristo como justiça nossa, aí então vamos usufruir e assumir esse versículo como verdade em nossa vida, porque vamos experimentar a vida, uma vez que já fomos livrados da morte aqui, e seremos outra vez, seremos livrados da morte eterna, do inferno, quando Jesus voltar. E outro versículo que reforça a ideia de vida após a morte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos a nossa face, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Versículos irrefutáveis que comprovam e atestam que há vida após a morte, e que, se permanecermos em Cristo, firme nas promessas do nosso Salvador, iremos usufruir desse descanso, iremos ter os nossos corpos transformados em glória, livres da corrupção, livres do pecado, livres das tristezas que nos acompanham aqui, e estaremos para sempre em um estado de satisfação eterna, onde Cristo será a nossa luz, onde Cristo será aquele que estará ao nosso lado, e poderemos conversar com Ele face a face. E fica aqui um desafio: estamos oferecendo às pessoas a verdadeira esperança ou distrações temporárias? Mediante as nossas palavras de evangelização, estamos apontando para o que é efêmero, para o que é passageiro, para riquezas, posses e tralalá, ou estamos apontando para a esperança da vinda de Cristo? Um dia, na face da terra, não veremos guerra matando o nosso irmão, pelo contrário, seremos redimidos, e essa alma que agora chora, para sempre será consolada na eterna mansão. Que venhamos nutrir em nós essas verdades acerca do evangelismo, que não se aplicam somente aos outros, mas para nós mesmos, que estejamos aptos e assumamos essas verdades em nossas vidas, para que possamos pregar o evangelho da melhor forma possível e alcançar o maior número possível de pessoas. Não que seja uma competição, porque não é, mas que possamos fazer, conforme as nossas forças e conforme a capacitação de Deus em nossas vidas, o possível para livrarmos as pessoas do caminho da morte e da destruição eterna. Amém? Meu tempo se foi. E a conclusão: a cruz e o túmulo vazio não são apenas o centro do evangelho, são um modelo para o nosso evangelismo. Que possamos amar sacrificialmente, obedecer com fidelidade, depender do Espírito Santo e compartilhar a esperança da ressurreição com ousadia.
Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por refrescar a nossa mente com essas verdades essenciais. Senhor, nos ajude a pregarmos da melhor forma possível, a vivermos a vida cristã da melhor forma possível para não desonrarmos o Seu nome e apontarmos para as pessoas o caminho da luz. Obrigado por Tua presença, dia após dia conosco, e pela certeza de que Você nunca nos abandonará, de que o Senhor nunca nos deixará desamparado. Pelo contrário, nos ajudará dia após dia e futuramente enxugará do nosso rosto toda lágrima e tirará de nós toda dor. Amém.
todos nós temos uma missão a cumprir. O pastor Batista Charles Spurgeon dizia uma frase: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um farsante. Nós precisamos, meus irmãos, pegar o exemplo de Cristo. Nosso Senhor, meus irmãos, Ele viveu uma vida submissa a Deus, fazendo a vontade do Pai. Jesus tinha um propósito com a sua vida aqui nesse mundo: buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós temos também uma missão. Somos chamados para sair fora das quatro paredes, em busca dessas pessoas que ainda se encontram perdidas, longe e distantes de Deus. Jesus tinha uma vida marcada pelo serviço. Diz a palavra que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus também, Ele levava a sua vida e a sua obra muito a sério, porque Ele sabe que o salário do pecado é a morte, e aqueles que não encontrarem o único caminho de salvação perecerão eternamente. E Deus conta com cada um de nós hoje. Nós somos a boca de Deus neste mundo. Nós somos e possuímos a sua palavra. Nós temos a verdade sobre as nossas mãos. Que possamos, meus irmãos, pegar esse espírito da vida de Cristo, do seu exemplo, do seu ministério, e que possamos também glorificar o nosso Deus, cumprindo com a missão que Ele nos designou. Amém? Vamos orar a Deus. Querido e soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai bendito, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, que verdadeiramente possamos sair do nosso comodismo, que possamos, ó Deus, sair, anunciar a Tua palavra, fazer discípulos para o Senhor em todas as nações, em todos os lugares, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que o Senhor, conforme a Tua palavra descreve, estará conosco todos os dias até a consumação do século. Louvamos ao Senhor, a Deus, por essa obra tão gloriosa, a obra de salvação conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário, para que todo aquele que no Senhor creia não pereça, mas tenha vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a sermos, ó Deus, verdadeiros cristãos, ó Pai, com serviço ao Senhor, para que o Teu nome seja conhecido nos quatro cantos deste mundo, Pai, e que o Teu nome seja, Pai, glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje, para todos sempre. Amém. Vamos passar algumas notícias aí, meus irmãos, do campo missionário, que o nosso irmão Paulo está passando. Louvado seja Deus. Esta semana, no domingo, eu recebi um vídeo do pastor Tony, embaixador da Missão de Jesus Cristo, está aí. Graça e paz, a missão Senhor Cristo, nesse momento quero cumprimentar, saudar a missão Senhor Cristo. Aqui fala o pastor Tony daqui de Moçambique. E, em primeiro lugar, quero agradecer por termos facilitado material de evangelismo, as Bíblias. Já estamos aqui nessa igreja, já demos os irmãos as Bíblias e continua sempre cooperando, continua sempre nos dando as Bíblias. Assim que você nos dar as Bíblias, a gente vamos no campo missionário para entregar as Bíblias nos hospitais, em qualquer lugar que for necessário para a gente entregar as Bíblias. E nesse momento estamos aqui na igreja do pastor Lisboa, já fizemos a entrega dos irmãos aqui e continua sempre nos facilitando, continua sempre nos dando Bíblia para os demais irmãos, continua sempre nos dando Bíblia para a gente transformar a vida, para a gente alcançar mais alma para o reino. Muito obrigado, evangelista Leandro, muito obrigado à Missão de Jesus Cristo e ter ajudado as Bíblias para o campo missionário aqui na África e Moçambique. Shalom, bênçãos aí. Nada me separará,
Graça e paz, embaixador da Missão Sol Cristo. Nesse momento, como vocês estão a ver, as vias estão degradadas. Estamos possivelmente a uns 20 quilômetros da região onde nós moramos para uma outra região. Vamos lá fazermos a missão, trabalho missionário, minha oração pela África, pelo Moçambique. Aqui fala o pastor Tony, missionário Alberto. Estamos aqui numa caminhada. E vão felizes, meus irmãos. Pegaram as Bíblias, foram entregues uma caixa com 100 Bíblias nesta igreja, nessa comunidade aí. A grande dificuldade, né, como nós temos frisado na África, é em relação à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós temos apoiado esses nossos irmãos no trabalho de evangelização, né, discipulado também. Está sendo feito discipulado, né, lá em Moçambique, na região lá de Quilimane. Então contamos com o seu apoio, está ali, a chave Pix da Missão Sol Cristo. Toda a oferta que nós recebemos, toda ela é destinada para o trabalho missionário. Então, contamos com o apoio, contamos com a oração dos irmãos também. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, Deus nos ajude.